é que muita gente, quando a gente está falando aqui, não faz a mínima ideia do que é o passo inicial, o passo a passo de um sobrevivencialista. Muita gente está chegando aqui e não está entendendo o que é o jogo. E se embaralha completamente com questões que são absurdamente primárias no sobrevivencialismo. O investimento, a prata, não é o primeiro passo que você tem que dar. A água é, sim, uma das primeiras coisas que você tem que se preocupar como sobrevivencialista, mas existem outros critérios que a água também é inclusa. Tá? Eu vou tentar explicar para vocês hoje, de novo, as teorias que eu formulei. E se você quiser sobreviver ao colapso que está por vir, ao próximo cisne negro, à próxima merda que vai bater no ventilador, você tem que entender um pouco desse processo. Tá? O processo todo é dividido em 5 S's, que são sobrevivência, subsistência, sabedoria, suprimentos e sustentabilidade. Todos eles formam, inclusive, uma linha do tempo que você deve seguir, certo? Cada um deles vai ter mais relevância num cenário e menos relevância em outro, certo? Então, vamos lá. Tudo começa com sobrevivência, sempre, tá? Sobrevivência é aquele lance que, se você não tem absolutamente nada de sobrevivencialista para sobreviver, ele vai te ajudar. Então, basicamente, sobrevivência está completamente ligada a um suprimento, que é outro S, né, de suprimento, que é a mochila Bug Out Bag, ou mochila de evasão, ou mochila de emergência. Tá? Teoricamente, a mochila de emergência também é a mochila 72 horas, mas isso em outros conceitos. No conceito do Batata, sobrevivência é o momento pontual. Ponto final. Você está em um lugar e o prédio pega fogo. Você saiu, você sobreviveu. Entendeu como funciona? Um fogo na floresta. Você se perdeu, conseguiu se orientar, você sobreviveu. Sobrevivência é extremamente pontual e está no topo da cadeia de uma linha do tempo. É aquilo que você precisa para sobreviver naquele momento. Vai estar muito ligado à EDC, à mochila de sobrevivência. E o melhor exemplo que eu posso dar para você de um kit de sobrevivência perfeito é a ambulância do SAMU. A ambulância do SAMU foi feita para momentos de sobrevivência. O carro de bombeiro, a viatura da polícia. Essa é o melhor contexto para a sobrevivência que eu posso passar para vocês. Batata, mas eu tenho que ter uma ambulância do SAMU? Quase. Você tem que ter um kit de sobrevivência que te permita sobreviver em cenários pontuais extremamente difíceis. Tá certo? A partir daí, você vai ter a subsistência, que é o que acontece depois que você sobreviveu. Por isso que são S's diferentes. O primeiro é sobreviver. No sobreviver, você aprende muito com um outro S, que é a sabedoria. É onde você estuda técnicas de sobrevivência no geral. O que fazer para acender um fogo, o que fazer para purificar a água. Todo o que fazer está no S de sobrevivência, basicamente. Como fazer no S de sobrevivência. Tá? Como, para onde correr, como agir, isso é o S de sobrevivência. O nosso livro está lotado de material para isso, especificamente, sobrevivência. Você tem que sobreviver pontualmente. Automaticamente, você vai estar com um braço esticado para o equipamento, que é o suprimento, um braço esticado para a construção, para a sustentabilidade, para todos os S's. Eles estão completamente ligados em tudo que você puder imaginar. Tá certo? Vamos lá, eu vou explicar melhor isso daí. Se você está numa situação potencialmente perigosa, onde você está andando na rua do seu carro, por exemplo, e começa uma enchente, você está numa situação de sobrevivência? Tá. E se começar um tiroteio, você está numa situação de sobrevivência? Tá. Você entendeu? Mesmo cenário, mesmo lugar, mas a ambiguidade é que são situações diferentes que podem se apresentar ali, naquele mesmo lugar. Ficar preso num prédio em chamas, situação de sobrevivência pontual. A sabedoria vai ajudar muito, porque você já viu técnicas de sobrevivência, você fez um curso de bombeiro, ou você fez um curso de socorrista. Entendeu? Primeiros socorros básicos. Pô, a gente pra caralho sobrevive por conta de primeiros socorros básicos. Por isso que eu falo. Tudo tá ligado. Interligado, mais precisamente. Tá? Saindo dessa esfera, que você montou ali seu kit de sobrevivência, suas coisas de sobrevivência, seu EDC. Melhor ainda, o EDC. Aqueles itens que você carrega no bolso da calça, no bolso, na bolsa da mulher, na cintura, se é que você não entende. E aí a situação se apresentou e você sobreviveu.
A partir daí, você entrou numa situação de subsistência, onde você vai ter que subsistir, depois do evento, por um período de tempo, que é onde você vai entrar o conceito do box ou da mochila de 72 horas, vai. A mochila de evasão ainda está entre as duas coisas, mas você sobreviveu ao impacto, seja lá o que for que aconteceu, você sobreviveu. Agora é hora de você subsistir. Você vai ter que segurar as pontas até a ajuda chegar, até a situação mudar, até você conseguir se deslocar. E aí o kit de sobrevivência de verdade entra, porque você vai ter ali no seu kit de sobrevivência um material para fazer um abrigo, por exemplo, para não tomar chuva, uma muda de roupa, você vai ter documentos, você vai ter algum dinheiro, algum valor. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Está dando para entender? Tá? É isso aí. A subsistência está aí, em saber usar materiais de improviso. O que vai entrar nisso daí? Todo tipo de porra de gambiarra e hacks de survival que você puder imaginar. Esses hacks são esses vídeos que você fica assistindo, daquelas gostosas lá, que fica mostrando técnicazinha de enfiar um copinho plástico numa garrafa, essas coisas todas aí. Não pode não parecer, mas isso daí te ajuda pra caramba a desbloquear ideias para uma hora de necessidade. Depois disso, você soma algumas habilidades básicas, como saber fazer nó, saber muitas coisas que vêm de profissão, ou saber cozinhar, e assim vai. Tá certo? A subsistência está diretamente ligado no pós-evento que aconteceu. Então, se você tiver uma linha do tempo, sobrevivência está aqui. O próximo é subsistência. Sobrevivência, kits rápidos, pequenas mochilas de evasão, ou pequenos EDCs para uso no corpo, bolsa de mulher e coisas do tipo. Depois disso, você passa para a mochila de emergência e mochila de 72 horas. Certinho? Aí, você esbarra nos suprimentos. Então, o primeiro S, sobrevivência, o segundo S, subsistência, nós entramos em suprimento. Suprimento é um dos 3 pilares da sobrevivência no geral, que é você ter um recurso e independente do que ele seja, tá? No primeiro nível de suprimentos está lá, como eu disse, o EDC. O que é um EDC, Batata? É a pulseira de paracorte. É um canivete no bolso. É uma arma para se defender. É um spray de pimenta. É um canivete multifunção. E assim vai, até tudo que você puder carregar no bolso. Tá? Nossa, tô vendo um cara na tela aí bonito pra caramba. Olha que ideia charmoso. Não é à toa que é um homem troféu, né? É isso aí. Suprimentos, né? É importante? Cara, é importante pra cacete. É importante pra cacete você saber que você pode estar numa situação extrema e se você não tiver recurso, você tá fudido. Você não nasceu equipado, não estou falando só de selva, estou falando de cidade também, tá? Você não nasceu equipado para todas as situações que se apresentam para você, tanto no cenário urbano, rural ou selvagem. Você não está equipado para isso. Primeiro que você não enxerga no escuro. Se você não tiver uma lanterna, você não enxerga no escuro. Ponto final. Lanterna faz parte de equipamento que é suprimento do sobrevivencialista. Mas é só isso? Não. Entenda tudo que eu vou falar para você de uma forma interligada e extremamente abrangente. Tá certo? Vamos lá. Suprimento. Ele começa... Lembra que eu falei da sobrevivência, que ela começa com EDC e tal? Então, é um suprimento. Um EDC é um suprimento. Quanto melhor for o equipamento que você estiver carregando, melhor para você, mais funcionalidade. Ele vai ter mais segurança e todo o resto. Depois disso, vem a mochila de 72 horas. Olha, um upgrade no suprimento. Eu fiz primeiro meu EDC, agora eu estou fazendo uma mochila 72 horas. Legal, né? Depois dela tem o quê? O que vem depois da mochila 72 horas? O que vai vir é exatamente o veículo, o carro, o transporte. Tá? Você vai ter ali, logo depois, em termos de suprimentos, o equipamento interessante, que é o carro. O carro é um meio de sobrevivência? Porra. O carro certo, ele pode valer uma casa, por uma casa, melhor dizendo. Tá? Se você imaginar um veículo só dando suporte para a mochila de sobrevivência, puta que pariu. Então você vai sair com o seu EDC. Alguma coisa aconteceu, você pegou sua mochila de sobrevivência. Tudo que estava dentro do EDC, daquela bolsinha de EDC, você colocou na mochila de sobrevivência, mesmo que seja redundância. A partir daí, você pegou a bolsa de sobrevivência e levou para o carro.
Do carro, você foi para casa. Da casa para uma área de evasão pré-preparada. Isso tudo está linkado. Isso tudo parece que tem um caminho desenhado para você seguir. Exatamente um caminho desenhado para você seguir. Tá certo? Isso tudo é baseado em suprimento, porque uma casa é sim um equipamento. Um bunker é um equipamento, não é? Não é nada além de um equipamento. Aqui está. Aqui tem um bunker atrás de mim, ele é um equipamento. Tá certo? Só isso. Uma casa que tem um equipamento chamado bunker. Legal. O que mais tem? Depois da casa. Estar numa área isolada, o bug out location, que muita gente já pula e corta para já sair do sistema e ir morar nesse lugar, e assim vai, mas isso é outra discussão. Tá? Então, você tem uma linha muito específica, tanto de eventos, quanto de tempo, quanto de coisas que você tem que colocar nesses 5 S de sobrevivência. Está entendendo? Adianta você ter tudo isso e não saber o que fazer? E é aí que o suprimento se mescla com sabedoria. Sabedoria é um mix de conhecimento com experiência. Tá? Exatamente isso. Conhecimento com experiência. Somos dois. Isso é sabedoria. Sabedoria é aquilo que você aprendeu na escola, as aulas que você teve, a sua formação, cada curso que você fez e cada coisa que você pôde experimentar e tentar fazer. É por isso que a pessoa que acende a churrasqueira todo dia, não fazendo bushcraft, é bem mais apta à sobrevivência do que aquela que nunca fez isso. Imagina, quantos churrascos você fez no ano? Fala aí para mim quantos churrascos vocês fizeram. Não faz churrasco? Mas eu vou acender minha churrasqueira com aquela isca de fogo especial que eu aprendi no canal tal, que ensina a fazer uma isca de fogo bacana, eu vou produzir algumas e vou acender o fogo com ela. Olha que bacana. Você aprendeu a produzir a isca, você fez um combustível sólido e você treinou na churrasqueira de casa. E aí é que tá, esse é um X de questão que você não precisa estar na selva para você fazer. E você vai precisar de fogo em qualquer cenário. Toda casa tem isso. Toda casa tem água, faca e fogo. Já percebeu isso? Toda casa tem. Do mais paupérrimo até o maior palácio. Tem fogo, água e faca na casa. Isso devia servir até como um termômetro para você. Tá? Devia mesmo. Então, se todo mundo precisa disso, isso já te dá uns indícios de coisas que você poderia fazer para tornar melhor. A sabedoria é o que você assiste, o tempo que você gasta no fórum, a experiência que você tem na churrasqueira, na purificação de água, no uso de filtros especiais, nos tiros que você dá no clube de tiro. Isso é a sabedoria. Tá? É ela que vai linkar o ponto de tudo que a gente está falando aqui. O próximo S é o S mais trabalhoso, é o S da sustentabilidade. Tá? Como é o S da sustentabilidade dentro desse contexto? Como ele começa lá na sobrevivência, por exemplo. O simples gerenciamento de uma caixa de fósforo numa situação de sobrevivência é ligado à sustentabilidade. Saber partir um palito de fósforo no meio e acender ele 2 vezes. Isso é uma técnica que junta tudo isso que eu estou falando para vocês. Bobo, né? Bobo pra caramba. Mas é algo que se espera de um sobrevivencialista. Um conhecimento que se espera de um sobrevivencialista. Ele está poupando recursos, gerenciamento de recursos, mesmo em sobrevivência. Em subsistência, puta que pariu. Mais ainda, saber dividir quantidade de ração para não ficar com fome no último dia que a mochila BOB tiver com você. Mas dá para usar em suprimentos? Pra caramba, eu acabei de dar um exemplo para vocês. E o que mais? Em sabedoria, simples, você vai estudar todos os processos. E que mais sustentabilidade te ajuda? Principalmente se você estiver numa base. Se você estiver numa base, você vai entender toda a cadeia de suprimentos, de como ela funciona, baseado em sustentabilidade. Significa o quê? Você conseguir se manter por mais tempo. Essa é a grande diferença, o grande extremo da sustentabilidade para a sobrevivência. A sustentabilidade é a longo prazo, enquanto a sobrevivência é pontual. É aquele momento crítico para caramba, arriscado para caramba que você tem que sobreviver. Já a sustentabilidade é aquele que pode perdurar muito tempo. É essa habilidade de
morder, de segurar, de persistir por muito tempo, que torna a sustentabilidade interessante. Enquanto a sobrevivência é pontual para caramba, é aquele negócio de alta emergência, a sustentabilidade é lenta, morosa, ela espera, ela aguenta, ela é a perícia dos projetos enormes, onde você vai lá e compra uma coisinha por mês, e faz um pouquinho todo mês, e planta, e espera, e pega uma árvore, e cria um pinto, e cria uma galinha, e cria um porco, e espera. É longo. Sustentabilidade se aplica ao que você faz na casa, na última base, por isso que ela está lá no final. A casa não é a última base, a casa, o BOL, é isso, é ali que você vai entrar com sustentabilidade, que você vai fazer planos para longo prazo. Porque se eu quiser, por exemplo, comer melhor aqui, agora, eu posso plantar na minha casa. Eu planto pepinos, eu planto limão, deixa eu ver, couve-flor, cenouras. Eu posso fazer vinagre. Eu posso tentar fazer um vinagre de limão e fazer picles, fazer conservas com isso. Com um pouco de água fervendo, então, nossa, eu consigo usar todos os potes de palmito que eu consegui guardar, botar eles para cozinhar e fazer outras conservas de vinagre e outras que a avó fazia e manter elas por muito tempo, sem eu precisar ir lá no mercado comprar. Isso é sustentabilidade. Sustentabilidade é o estoque. É aquele que vocês estão vendo ali, ó. O estoque de garrafa PET, o estoque de café da manhã, como você faz o gerenciamento da sua comida, tudo isso está ligado em sobrevivência. Tem mais pessoas em uma situação de sobrevivência na cidade do que no mato. Nesse momento, você tem mais gente desnutrida na cidade do que perdido na selva. Quando alguém se perde na selva, você geralmente vê essas notícias, como o carinha que se perdeu agora há pouco tempo atrás. Tá? Ele se perdeu e equipes de busca e tudo mais. Se você imaginar na cidade, por exemplo, uma pessoa desnutrida ou que não tomou a quantidade ideal de água que ele deveria tomar em um dia, ou qualquer outra coisa, no frio, sem ter como buscar, sem ter energia, sem ter nada, essas pessoas estão na cidade. Elas estão numa situação de sobrevivência na cidade. Falar em sobrevivência do cara perdido é uma coisa, mas se você pensar mesmo na área urbana, hoje a pessoa está tão viciada nas redes sociais, nos algoritmos, que ela tem vergonha de falar. Então, geralmente, essa pessoa passa a necessidade em casa e ninguém fica sabendo, porque não dá like você fazer isso. Não dá like. É legal, é místico, mas ele não é para todo mundo, não é uma situação que você vai passar. Tem um jeito, cara, incrível de você, em 3 segundos, aprender sobrevivência na selva. Eu já falei isso várias vezes aqui. 3 segundos. Eu te dou um curso completo de sobrevivência na selva. Quem quer? Quer um curso completo de sobrevivência da selva que você aprende em 3 segundos? Bom, ninguém se manifestou, mas eu vou falar mesmo assim. Se você está querendo uma forma de aprender rapidamente como sobreviver a uma situação de selva qualquer, tem uma regra básica. Não pisa na porra da selva. É só você ficar na cidade. Que você nunca vai estar numa situação de sobrevivência na selva. Ponto final. Parece bobo, né? Mas, se você quiser saber, é assim que funciona. Você não quer se perder nunca no mato? Você não quer se perder na selva, ou passar os perigos da selva, ou ter que aprender tudo que os caras da sobrevivência faz? É só você não ir lá. Fica aí na cidade. Ou assiste a porra da Discovery e vê o Bear Grylls correndo, dando cabeçada nas madeiras lá. É a mesma coisa. Tá certo? Quantas vezes você acha que o bombeiro sai para resgatar alguém no mato? 3, né? Agora, quantos resgates o bombeiro faz no SAMU e outra por dia? Em cada cidade que você conhece da porra desse Brasilzão. Milhares. Milhares de resgates. Seja uma moto caída, um cara que caiu, um cara que se estourou em casa, uma coisa que aconteceu que acionou a Defesa Civil ou até o clima. Esses dias aqui, essa semana aqui, nós vimos várias cidades invocarem medidas de proteção, tipo, várias cidades do Brasil com alerta de tempestade, de toró, e muitas pessoas ali em situação de sobrevivência. Basta você ligar a internet, uns Twitter da vida que não tem muito filtro, que você vai ver ali gente sendo arrastada, carros sendo arrastado, vidro estourado de casa, casa voando para os ares. É isso que você vai ver. É muito difícil. É na cidade que o pau tora.
É na cidade que o pau quebra. E se você for ver qualquer cenário de sobrevivência, no geral, quanto mais embocado na cidade você tiver, mais perigoso vai ser.